Sororidade! Descendo do salto, as mulheres têm voz aqui no canal Folha Democrata, é. Eu sou Xanda Fontes, eu sou preparadora de atores, mulher de teatro, produtora cultural, escritora, mãe de adulta e mãe de pet. Eu sou Karina Santos, publicitária, atriz, empreendedora digital e direciono mulheres impulsionando negócios criados por elas. Mãe de criança. E vocês estão percebendo, né, a falta da Cris Magalhães aqui com a gente, né, gente? Ela teve que fazer uma pequena cirurgia, nada demais, tá tranquilinha, descansando e volta logo, logo para nós e para vocês. Volta logo, viu, Cris, que a gente já tá com saudade. E é claro, você que está acompanhando o nosso programa, não deixe de se inscrever aqui no canal. E assistindo o nosso vídeo, deixe aqui também o seu like, ative as notificações para ser sempre avisada quando o nosso programa entrar ao ar. E, lógico, né? Deixa seu comentário. E hoje eu quero fazer um pedido especial, viu? Seja membro também aqui do canal. Você sempre... Lógico, é isso aí, ó. Interaja com a gente no chat, vamos conversar, vamos bater papo. Afinal de contas, esse é um programa de bate-papo, não é? Então, gente, você sabia que também a gente precisa da sua ajuda para a gente manter o nosso programa e manter o canal? Você pode mandar para nós um pix no folhademocrata@gmail.com. Pode mandar os famosos pingos. Fala, ai, não tenho dinheiro para mandar um pix. Gente, pingos. Pode mandar R$ 1, R$ 2, tá? Já ajuda a gente manter a nossa estrutura, a gente manter o programa e manter o nosso canal, tá bom? Inclusive, esses pingos são famosos. Pode ir lá picar, tá bom? Eu quero aproveitar também e mandar um carinho, um cheiro, já que a gente está falando de Salvador, quero mandar um cheiro muito bom para todos os nossos membros e em especial para Carla Mori, que assiste a gente direto do Japão, e também para o Giovanni Santos de Jesus, que está presente em toda a nossa programação da Folha Democrata. O Giovanni assiste tudo. E um carinho para vocês, um beijinho também aqui mesmo, tá? Não é só a Xanda que manda carinho e beijinho, não. Também Pode mando. mandar. E lógico, gente, a gente tá aqui no YouTube, mas a gente também está no Instagram. Então sigam lá o nosso perfil, @Folha Democrata. Estamos também no Facebook, Folha Democrata TV. Vai lá, pesquisa, encontra a gente, já começa a seguir. Se você quer fazer uma parceria com o programa Descendo do Salto, fala com a gente lá no nosso perfil do Instagram, @Programa Descendo do Salto. Mas se você preferir, a gente também tem o nosso e-mail. É só encaminhar para a gente a solicitação de parceria para o programa Descendo do Salto, @gmail.com, tá? E falando em parceria, já vamos agradecer os nossos parceiros, a produtora Argumento 3 e Acorde Alternativo. Esse estúdio maravilhoso, lindo, que a gente grava o programa para vocês aqui no Hangar Business Park. Teatro para a Vida Cursos. Cursos de teatro adulto, infantil, curso de interpretação e roteiro, presencial e online. Com os professores Xanda Fontes, essa que A vos própria. fala, Giovanni Nascimento e Vinícius Moraes. Você fala com a gente lá no @Teatro para a Vida. O acervo Boca de Cena, do Maurício Martins, que é um querido que a gente ama, tá? Ele que cuida de todo o acervo de figurino do audiovisual baiano e do teatro baiano, tá? E ele compõe aqui, olha, o nosso cenário com esses objetos maravilhosos. Maurício, um beijo, a gente ama você, viu? Você fala com o Maurício lá no @acervo Boca de Cena. E a escolinha de futebol Dudu Fontes, mais que futebol, princípios. A mais completa escolinha do Norte e Nordeste. Você fala com ele no @Dudu Fontes Futebol. E vamos, Hoje, vamos. tá bom, hein? Ah, meu nome é pronta, minha filha. Minha filha, não me Meu nome é fale não. pronta. O currículo da nossa convidada hoje, gente, me deu problema de coluna. De tão pesado que era o currículo. Ah, aqui só vem ó, tiro, porrada e bomba. E Você não tá vocês sabem, entendendo. não, e para apresentar a convidada, É. você sabe que eu tenho que O colocar zoom, aquela peça. aquele zoom que ela bota, todo Isso aqui é para especial. dar, exatamente, para que dá o zoom. Na hora você bota, pá, dá o zoom. Olha, ela é especialista em gestão de projetos e planejamentos de evento de pequeno a grande porte, na Bahia e em Alagoas há mais de 20 anos, tá? Ela também foi produtora executiva do Camarote Salvador, Ilha dos Aquários, Réveillon Celebration, Réveillon Arcanjos, Expo Favela Innovation Bahia, Tatu Fest, entre outros. Aqui eu já estava, gente.
A Tá pegando a escoliose. muleta. Que já estava com a escoliose. Ela te ensina também, porque ela é consultora e mentora de empreendedores e profissionais que desejam melhorar sua performance e sua qualidade de serviço. Gente, eu acho que eu vou contratar ela porque eu quero melhorar a minha performance e a minha Ela é qualidade das de minhas, serviços. empreendedora, Não é? seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda ao Descendo do Salto. Bem-vinda, Lê. Obrigada, obrigada. Vamos lá, Leila maravilhosa. Eu tô com problema de coluna mesmo, viu? Porque quando eu li que mandou sua mini bio, eu falei, meu Uma Deus do céu. potência, né? Será que a gente dá conta Misericórdia. de falar com essa mulher? Meu Deus do céu. Vamos lá. Então, Leila, a gente tem uma mania aqui terrível. É a mania de começar pelo começo. Vamos lá. Entendeu? Horror isso. Então, começando pelo começo, eu já vou lhe perguntar, lembrando que nós não somos um podcast, nós somos um programa de bate-papo feminino e a gente só traz aqui mulher feminina e Tá, broca. Bota pocando. Leila, então, eu já vi que o bate-papo de hoje a gente vai sair daqui com muito aprendizado, porque eu quero, vou sugar Vamos lá. tudo, quero tudo, Vamos quero saber lá. tudo. Né? Então, me diga logo aí, sem mais delongas, como é que foi, assim, na sua trajetória, esse começo com o trabalho de produção de eventos? Gente, é interessante que eu fiz uma retrospectiva um dia desses e entendi que isso vem infância, né? Eu já fazia a produção das minhas brincadeiras. Quando eu era criança, eu organizava brincadeira para que ela ficasse equilibrada, né? Dividia as equipes e ficava observando as habilidades de cada um. Tem aquela coisa, né? Quando você deixa os líderes escolher, né, aleatório, tem sempre aquele grupinho que tem habilidades parecidas e acabam ficando próximos, né? E já outros têm habilidades diferentes e acabam não sendo escolhidos. E eu tentava equilibrar isso na infância para que a gente conseguisse fazer uma brincadeira mais justa. E, pasmem, ficava de fora nos primeiros minutos para observar se a coisa ia rodar direitinho. Então, a gestão já estava aqui, né? Já. Já estava É no raiz, sangue. né? né? Raiz. É aí que a gente começa a entender que algumas habilidades já estão com a gente e outras vão sendo desenvolvidas. Você produzia e coordenava. Exatamente. Era bem nessa pegada. E aí, claro, né? A vida foi se desdobrando. Eu fazia parte de um grupo espiritualista, né? Onde, na minha adolescência, a gente fazia trabalho social. E para que a gente conseguisse arrecadar fundos, então a gente fazia alguns eventos. Uma feira, que a gente chamava de Feira da Pichincha, né? A gente pegava... Adorei esse nome. Era um brechó, na Dá vontade realidade. logo de ir, né? Dá vontade logo de ir. Pichincha. Hoje é. E, além disso, tinha a distribuição de alimentos na rua, né? Aquela coisa de fazer sopa, café. E, para isso, a gente precisava de recursos. Então, fazíamos alguns shows, né? Para arrecadar esses valores. E aí, gente, eu era uma moleca, tinha 13, 14 anos, e já pensava que não adiantava a gente só fazer a festa. Aquilo ali precisava dar resultado. Essa é a diferença entre a festa e o evento, né? A gente tem Tinha um que trazer o propósito retorno, né? no evento. Então, peraí, então tem outra coisa aí. Então, você era produtora, coordenadora e captadora de recursos. Captador. Gente do céu! A mulher já era uma empresária com 13 anos e não Não, já sabia. estava lá. A gestão realmente já estava no sangue. E, com isso, fui tomando gosto mesmo, fazendo parte desse trabalho social. Quando eu decidi fazer a minha graduação, eu escolhi teatro. Por quê? Por que será? Eu achava que que o será? teatro eu ia conseguir agregar várias coisas. A parte educacional, né, porque eu sou licenciada em teatro, e também essa parte de gestão. Né? Então, tinha as duas coisas ali. Né? Eu ia estar próximo ao entretenimento e ia pensar além. E, além de tudo, arte e educação Ai, combinação é perfeita. uma combinação que, para mim, transforma o mundo. Eu né? não vou nem dar opinião Né? sobre Fica, isso. fica na tua, só Sobre assiste, arte, só assiste. educação e licenciatura em Tu é teatro. totalmente suspeita, tu não fala nada. Não só vou nem assiste. dar opinião. Mas, quando a gente tem 20 e poucos anos e se torna mãe, né? Com Xanda, sou
mãe de adulto, né? Meu filho já tem 25 anos. Na época da faculdade, eu precisava trabalhar, estudar e fazer meu corre. A E gente passou pela mesma coisa, mesma né? coisa, A mesma gente na coisa. faculdade de teatro, você entrou um ano antes de mim. Sim, sim, A gente na faculdade de teatro com filho pequeno. No caso, minha filha cresceu dentro da faculdade, seu filho exatamente. O meu também. nasceu, né? É. Praticamente eu pari no pátio da escola de teatro. Nossa senhora, que delícia! Essa mulher. Exatamente, um barrigão, e eu lá fazendo o meu primeiro semestre da Que escola de massa. teatro. E aí, assim, a gente precisa se sustentar. E eu fui trabalhar numa central de atendimento que era da Previdência Social. Então, eu aprendi um pouco da legislação previdenciária. Uma loucura. Você vê que minha vida foi cercada, de uma certa forma, pelo entretenimento e pela gestão. Né? E aí, claro, que eu ia unir as duas coisas. Ao invés de ficar no ponto de atendimento, eu simplesmente consegui conquistar a diretoria da empresa para que eu cuidasse todas as ações de endomarketing, toda a parte de entretenimento da empresa, porque a empresa era muito carente em relação a isso. E o público interno era muito jovem. Então, a gente precisava ter essa conexão com essas pessoas e fazer com que eles permanecessem por mais tempo na empresa. Ao longo dessa trajetória, eu fui me parar num buffet infantil, quando essa empresa fechou. E lá eu fui trabalhar com gestão administrativa, gestão administrativa e financeiro dessa empresa, mostrando para as sócias da empresa que era possível ter um negócio mais lucrativo, mas que elas precisavam ter esse olhar 360, onde faziam a gestão das pessoas, a gestão financeira, a gestão administrativa desse negócio. Agora veja, você está aí falando, ela está falando esse passo a passo e tal, né? Ela na escola de teatro, aí foi trabalhar nessa Infantil? Não, não, na antes, central de na atendimento, no central de telefone. atendimento. né? Sim, é o call Então, center, né? aí, Uhum. mas aí quando eu estou vendo como você está descrevendo exatamente o passo a passo, exatamente o passo a passo que você fez quando era criança para as Sim, coisas. sim, Exatamente sim, igual. sim. Gente, que coisa, quer dizer, é uma coisa que era uma coisa interna. Nossa, Exatamente, isso é maravilhoso exatamente. demais. As A gente se coisas, dá conta disso, né? quando essa ficha cai, ele diz, caramba, isso é meu propósito. O entretenimento, a informação, a arte, a educação, informar as pessoas. Cada vez mais eu sinto a necessidade de compartilhar conhecimento. E desde a infância, quando eu organizava essas brincadeiras, já era compartilhar um conhecimento. Porque as crianças não faziam nem ideia. Era, sabe, aquela menina doida, sabe? Aquela menina Faz uma maluquinha. brincadeira, né? Ela é O alegre. Fantástico Mundo da Leila. Uhum. Coisas assim que eu ouvia. Caramba, eles só queriam brincar. Mas para mim, essa brincadeira, o gostoso para mim era brincar dessa forma. E você vem falar dessa brincadeira, né? A gente vai levando para um caminho do entretenimento, que você trouxe Sim, também. E aí sim. eu queria saber, dentro dessa jornada, como foi que você chegou no Camarote Salvador, né? Porque é o camarote mais desejado do Nossa, carnaval da nossa cidade, minha amiga. Ah, Conte aí meu como filho, foi falou em esse Camarote processo. Salvador, o povo endoida esse É. povo todo, não é? Me conte aí como foi certeza. E essa aqui tá a chegada mulher que é até lá. responsável, né? É. Fui realmente a produtora do Camarote por mais de 10 anos, 12 anos mais ou menos, né? Que a gente teve a pandemia no meio do caminho. E aí é interessante que no buffet infantil, para mim as coisas, eu sempre sou daquela que eu sou muito positiva. Eu não sou apoliana, mas eu sou uma pessoa positiva. Eu acredito sim que é possível. Eu acredito sim que uma mulher negra, periférica, mãe, jovem, pode fazer a diferença. Eu não queria ficar à margem. Eu não queria ser mais uma mulher. Deixava os estudos porque se tornou mãe. Queria quebrar essa regra. Mas para isso, eu tinha que ralar muito. Para a gente ter ideia, na época, a tecnologia não era avançada como hoje. A gente hoje tem acesso a tudo na palma da mão. Na época, eu não tinha nenhum computador em casa. Então, era uma loucura. Mas eu ralava, eu estudava, ia para a biblioteca. E eu fui construindo esse processo através do conhecimento. Eu sempre gostei muito de estudar.
Agora, Leila, você fala isso, na época não tinha computador. Tem gente que não imagina como é isso. Como é? Sim, Nossa, Não isso é imagina, realidade. É não imagina. completamente longe da Pois E realidade. ela falando é agora de isso. estudar na biblioteca, Sim. gente. Não, e ela falou Entreguei a isso, idade, de né? como a gente Gente. fez, né? Como a gente fez faculdade. Peguei essa ponta de ir pra biblioteca, tá? Não, a gente fez faculdade na mesma época, né? Ela entrou Aham. um ano antes de mim. Então, eu me lembro disso também, de ir para a biblioteca, teatro, Sim, de fazer sim. as coisas. Você sabe o que que eu me lembro na faculdade? De pegar Impresso. trabalho. Não, impresso não, ó. Ah, A Papel mão. pautado. Pautado. Entregar trabalho à Nossa, mão, fiz escrito à mão. demais. Usava aquela régua de letra pra Gente. fazer capa, gente. Era a coisa Ave mais linda do Maria. Não, na faculdade já não fazia capa, né? Você É, tá né? falando Já da não- escola. É, a gente não, já na minha não faculdade, na época, precisava. já tinha computador, desculpa. Faz o que com ela, Leila? É, né? Esse Ai, ai. pessoal, né? Que Então, ainda não Leila, chegou aos você tava 40. falando. Então, assim, essa trajetória realmente foi construída em cima de um propósito. Eu não queria ser mais uma na estatística. Sim. Queria ser diferente, né? Fui muito criticada na época, porque as pessoas que estavam, que faziam parte, né, dessa meu ciclo de amigos, né? Para eles era muito estranho, né? Eu querer fazer uma faculdade, né? Eu fiz UFBA, e a UFBA, na época que eu entrei, não existia cota. Tive que ralar pra caramba Muito, para nossa. conseguir passar no vestibular, né? Não tinha cota, não tinha Enem, era É, vestibular. Quer dizer, exatamente, duas etapas não do vestibular. não é só dificuldade não ter. Vestibular também era uma Sim, dificuldade, sim, né? sim. É. E se manter naquela faculdade. Quando você vem de uma escola pública a sua vida toda, passar na UFBA e se manter na faculdade, então Desafio. não é tarefa fácil. Leila, não sei se você conhece Lani. Lani, ela fez faculdade de teatro também. Sim. E ela hoje em dia, ela tá mais focada no stand-up. Ela esteve aqui com a gente. Ela fez, foi o nosso segundo programa, foi com ela, né? E ela até assina Lani mãe de 5, porque ela tem 5 filhos mesmo e Sim, tal. sim. E ela falou isso, exatamente isso, né? Que era muito mais fácil abandonar tudo, Exato. deixar tudo lá. E desse estranhamento que as pessoas tiveram também quando ela foi fazer uma faculdade. Você peitar isso na periferia há o quê? 5, 6 anos atrás, é muito louco. Então, assim, eu não passei no vestibular de primeiro. Eu só Eu entrei também, na bate aqui, faculdade com amiga. Eu 21. também, eu também. Essa aqui nem sabia que o nome estava na lista quando foi, acho que segunda Foi, chamada. Não foi. não foi, quase perde a vaga. É um negócio. Então, assim, é muito louco, porque você tem que ficar ali ralando, 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 ralando. Só que eu tinha um propósito, eu queria ir além. Queria ser mais do que eu estava naquele momento. E aí, fiz a faculdade, dei aula de teatro, em escola particular, trabalhei, fiz muito trabalho social em comunidades. E aí, quando eu entrei no buffet infantil, eu decidi que eu ia fazer uma pós-graduação em gestão, e planejamento de eventos. E aí eu queria dar um salto. Para mim, aquele espaço que foi muito acolhedor, que eu agradeço muitíssimo aquelas 2 mulheres empreendedoras, né? Eu disse: "Não, não é só isso que eu quero e posso muito mais". Quando eu decidi fazer a pós-graduação, eu disse assim: "Caramba, eu quero trabalhar no melhor evento de Salvador". Só que eu não tinha nem ideia, gente, não fazia ideia, porque assim, a gente não tem ideia, às vezes, da proporção que existe no mundo lá fora. Hoje eu costumo brincar que existe vida além da Terra, né? E é uma brincadeira muito séria. A gente, às vezes, pensa muito pequeno. Nosso Uma pensamento bolha, né? é A muito gente fica limitado, muito é uma limitado a uma bolha bolha que a gente realmente. vive. Coincidentemente, eu conheci, na pós-graduação, uma pessoa que trabalhava no Camarote Salvador, Qual foi a pós? gestão e planejamento para eventos, né? E aí, eu não sei nem se existe ainda, foi na Olga, né? Isso foi em 2008, quando eu fiz essa pós. E aí, essa pessoa me convidou para trabalhar lá, né? Na época, eu entrei como prestadora de serviço, porque eu continuava na empresa que eu estava, saía do trabalho, ia lá para o camarote, trabalhar até de madrugada e nos finais de semana, né? Porque eu não podia ainda pedir demissão da empresa, até mesmo porque elas estavam com um propósito de ampliação e eu tinha dado minha palavra. Eu sou uma pessoa que, às vezes,
eu sou o extremo em relação à lealdade. Eu acho que quando você dá a palavra, essa palavra tem que ser cumprida, Eu também. né? E Sigo assim, muito a risco. Qual é seu signo, Leila? eu sou ariana, né? Eu acho, Eu sou taurina, venho Misericórdia. na sequência, mas É. eu dou um valor, uma Sou lealdade totalmente assim. oposta a você. Sou A minha- aquariana. a minha palavra, Vamos correr, vamos vamos correr, vamos correr. minha palavra é, Para! a minha palavra é muito importante para mim, né? Eu acho que não é só uma questão de ancestralidade, da educação que eu tive, mas algo que veio comigo mesma. Eu acho que tem que ser assim, que você precisa cumprir com o que você disse. Antigamente eu chegava a ser extremista, porque eu achava que tinha que cumprir a qualquer preço, a qualquer custo. Hoje eu entendo, claro, a maturidade vai trazendo algumas questões para Sim. a gente vai vendo que tem coisas que é possível ser negociada, mas que você precisa entregar o mínimo. Por isso que eu não pedi demissão na época para me tornar funcionária da empresa. E aí, de repente, eu me vi fazendo o maior camarote em Salvador, da Bahia, quiçá do Brasil. Né? E lá eu tive a oportunidade de conhecer um universo que ia muito além da minha realidade, inclusive, quanto ser humano. Né? Porque você, de repente, sai da periferia e está num mundo completamente diferente. É um público Perfil completamente diferente. Mas o bacana disso tudo é que hoje, inclusive, eu posso trabalhar com atendimento ao público, com qualidade de serviço, porque eu fui trabalho social nas ruas de Salvador, servindo sopa, café, até camarote AA. Então, eu conheço vários públicos. Eu passei vários públicos, por várias realidades. Gente, uma das coisas que eu percebi é que independe, você está servindo sopa na rua, fazendo camarote desse porte, tem que entregar o melhor. Exatamente. Todo o trabalho é feito por pessoas. Isso, para mim, Tá sempre, não dá você tá para abrir lidando com o mão. humano, né? Exatamente. Então, estar num projeto como esse, essa grandiosidade, foi um universo onde eu pude sistematizar e colocar em prática o que eu aprendi na minha formação acadêmica e sistematizar todo um processo, onde eu aprendi a fazer contrato, acompanhar o processo de contratos. Tinha uma empresa que prestava esse serviço, mas eu precisava ler muitos contratos, revisar muitos contratos, porque cada fornecedor tem uma particularidade. Toda a parte de gestão de pessoas, eu precisava ter esse olhar, mundo, esse né? cuidado. Em Isso relação você tá, eu tô te interrompendo só para a Sim, gente não sim, sim. perder a essa, cronologia. essa linha do tempo. Não, a cronologia é importante, entendeu? Um currículo desse a gente tem que ficar Não pode deixar ali na passar nada. cronologia. E a gente sabe, por exemplo, que trabalhar com produção é uma estiva. Entendeu? Eu trabalho com produção audiovisual, lógico, não é um camarote Salvador. Entendeu? Mas a produção audiovisual e produção teatral. A produção é uma estiva, seja ela qual for, é uma estiva. Né? Disfarçada de glamour, sempre eu falo isso. Exatamente. Porque o produtor é aquele, né, que é o glamuroso e tal. Gente do céu, o produtor, para ele chegar no evento aqui arrumado, você saiu da sua casa, tomou seu banho, se arrumou todo e foi pro evento. O produtor tá lá, muito bonito para lhe receber, mas durante o dia, o couro Gente. comeu, ele já tá todo ali, ó. Né? Então é uma Por estiva dentro mesmo, só né? Deus sabe. Com certeza. É uma com estiva certeza. disfarçada de É. glamour, que eu falo. Né? Isso tem gente que não consegue nem voltar arrumado, que fica do jeito que tá, tá mesmo, né, gente? Gente, só um parêntese. Eu fiz Réveillon por muitos anos e eu virei o ano várias vezes de bota, calça jeans, camisa UV, até mesmo porque lá em Alagoas Que a gente glamour, brinca hein, que é querida? um sol para cada pessoa. E eu só tomava banho depois da virada do ano, Aí. que as coisas já estavam rodando, e aí eu ia pro hotel tomar banho, e aí voltava, sorrindo, maquiada, isso quando dava tempo de fazer isso. Moída, mas sorrindo. Maquiada linda, né? Mas é isso, repare. É essa estiva mesmo, disfarçada desse glamour tal.
Mas assim, a gente sabe que você, por exemplo, aí você pega qualquer evento, você tá ligado em tudo. Sim, Mas se você pega um Camarote Salvador, que é uma coisa gigantesca, esse porte, né, que a gente sabe, e aí você tem que estar ali ligado em tudo, em todos os detalhes, e é muita gente para você dar conta, e é muita coisa para você resolver, né, e entre essas muitas coisas para você resolver, pode uma coisa dar errado, você tem que ter um plano B, plano C, plano sim, D. sim. Então, como é que fica a saúde mental? Esse é um grande desafio. É Sim. porque é um mundo, né, de É um coisas. universo. A gente está trazendo aqui o camarote como uma referência, mas qualquer evento de grande porte é um desafio muito grande. Cheguei a coordenar diretamente mais de 100 pessoas, indiretamente mais de 2.000 pessoas. Não, isso Então, não, isso é É um surreal, troço. né, é, Porque imaginar. é a profissão, eu tô vendo, porque você tá falando com muita paixão. Eu acho fascinante O olhinho quando. brilhando, né. com Não. certeza, eu Gente, quando amo. a pessoa fala da profissão É, assim, muito com esse olho legal. brilhando, com essa paixão, eu acho Contagia a maravilhoso, porque gente. eu sou assim, eu sou muito apaixonada. Então, assim, a gente sabe que produção é uma profissão gostosa, mas é muito estressante. Por isso que eu tô Exato. querendo saber com você essa coisa Sim, da sim. saúde mental. Cada cabeça é um mundo, né? Já existe essa frase, é uma máxima. E assim, você coordenar uma equipe grande é desafiador. Para isso, você precisa estar bem. É, é, eu acho, um dia desses, eu uma postagem, eu dizia assim, eu sou uma mulher de fé. Só que eu carreguei esse estigma, até mesmo por ser uma mulher negra. Quem é quem está hoje nesse lugar, né? Como pessoa negra, a gente sabe que a gente foi desafiado a carregar o mundo nas costas, né. Eu achava que eu precisava dar conta de tudo. Eu me cobrava muitíssimo. Eu precisava dar conta, eu precisava ser uma mãe excelente, uma boa dona de casa, uma boa filha, uma boa amiga, uma boa profissional, e achava que eu não eu não podia fraquejar, eu não podia Errar. cair, né. Então, isso, quando a gente fala que carrega o mundo nas costas, literalmente, essa dor do peso do mundo. Você Eu começa assim, cobrar, daqui a pouco A quando você coisa tá vai vendo, tomando você uma se cobra. proporção Sim. absurda, E não se absurda. permite errar, e quando erra, quer se Sim, condenar por sim, ter por isso, errado, né. apesar de ser uma pessoa, que sempre acreditei, sempre tive uma vida espiritualista, recorrente, procurava ter, esse contato comigo mesma, mas mesmo assim não era fácil você dar conta de tudo, né. Um dia desses eu vi uma garotinha numa propaganda fazendo o cálculo e dizia no final: "Mãe, seu dia tem mais de 24 horas?" E era bem nessa É isso, pegada, né, a é. gente que tem filho, que é Sim. profissional, às vezes parece que isso, né, que a nossa vida tem mais de 24 horas. E eu mesmo em alguns momentos procurando fazer meditação, fazer caminhadas, fazer pilates, mas ainda não dava conta, até mesmo porque por conta do trabalho, às vezes deixava isso para o segundo. E aí, eu tive um problema seríssimo de coluna, né, onde eu fazia microfisioterapia, fazia RPG, fazia acupuntura, bloqueio, que é uma tortura, não sei se vocês já ouviram falar em Bloqueio, eu não bloqueio. conheço não. Agora É. Também não. acupuntura, eu adoro Eu acupuntura, tomava adoro. anestesia no nervo para Hum, diminuir a dor da coluna, além do nossa. opioide que eu tomava para dar conta, Essa né. anestesia era propofol? Não, não sei exatamente qual a composição, mas assim, era uma clínica da dor, né, que fazia essa aplicação, e ela, como a dor era muito intensa, dava no nervo para que ela fosse pior do que a Nossa, dor que eu sentia na coluna. Você vê que a coisa, isso tudo faz parte É do processo da reflexo, é saúde reflexo, mental, né. exatamente. sim, Por mais que sim. você tente ter esse olhar, até mesmo quando você tem um projeto muito grande, que além do camarote, em paralelo tinha uma ilha, a Ilha dos Aquários, que é lá em Porto Seguro, e
Logo em seguida entrou um outro projeto grande que foi o Réveillon, né, lá em Alagoas. Então a coisa era um peso Era muito grande. frenético. Chega um momento que você precisa também falar sobre a dor, porque a empresa não vai saber que você está sentindo se você não falar. Mas aí você, "Poxa, mas eu dou conta. Ai, eu sou uma mulher de ferro, posso fazer isso." E aí a coisa só vai somatizando, somatizando, até que eu, em plena pandemia, descobri que eu estava com pré-câncer. Ele é Nossa, classificado como pré-câncer porque ele estava muito na fase inicial, né? E só com o tempo você se dá conta que tudo isso é um reflexo, tudo que você vai sentindo, né? Vai Seu somatizando, né? corpo vai somatizando, vai tendo cicatriz. Esse foi um baque, foi um susto muito grande. Quando eu descobri, estava lá. Câncer. Minha mãe tinha falecido anos atrás com câncer. útero também? Ela é interessante que foi no endométrio, né, que é a região também do útero, mas é a parte externa do útero. Sim. E no meu caso foi a parte interna, eles não estão interligados, né? Aí eu comecei a pesquisar sobre isso, achava que eles tinham uma associação direta, eles não estão interligados, é diferente como útero e mama, eles estão, acho que é o mesmo genes, alguma coisa assim, mas no caso da minha mãe era diferente do que eu tive. Ela era um câncer no endométrio. Tem a ver com Exatamente. endometriose, não? Não, não. No caso dela, foi terrível, porque assim, quando ela se deu conta, ela já estava com metástase. Não foi possível fazer. Foi assim, uma mulher fantástica. Eu sou muito grata à minha mãe. E ela foi muito generosa comigo. Você vê como as coisas interligadas. Quando ela recebeu o diagnóstico, foi exatamente dias antes do carnaval. E ela não me contou. Ela viu Ela o sabia ritmo que para mim trabalhando. seria difícil dar conta do meu Sim. trabalho se eu recebesse uma informação daquela. Mas assim, Uma coisa de mãe. de mãe, É uma coisa de de mãe. cuidado, Coisa né. de mãe, coisa É. de mãe. E assim, eu tô até Pode se trêmula. emocionar, que a gente Aqui tá, é que é o, o papo da Gente, é gente. aqui é o engraçado que nosso, assim, não era nosso lugar. Aqui é o nosso lugar. a A intenção não era É. não essa. era essa, mas assim, eu tô usando um anel dela, né, ficou pra mim, que gente brincava muito, tem uma música que é Anel de Bamba, que ela cantava pra mim. E eu dei esse Belíssimo. anel de presente pra ela, eh, marcou, né, tá aqui com, né. Ela foi É uma rea coisa que é como se fosse ela te é, acompanhando, né, o Um anel. exatamente. amuleto, É, né? Hum. é. Se tornou. Porque ela, assim, foi muito muito forte, muito guerreira, muito serena, ah, no entendimento, né. A música, inclusive, diz assim: "Quando meus pés não puderem mais pisar na avenida, quando minhas pernas não puderem aguentar." Alcione. Uhum. É. Eh, e foi o que aconteceu com ela. Quando ela faleceu, inclusive, eu estava no antes dela falecer, algum mês, 15 dias antes, eu estava com um projeto grande, já estava programado, e ela disse: "Filha, vai, vai, é seu trabalho, você já passou aqui dias dentro do hospital, você precisa voltar. Olha, vai lá e faz o seu melhor." Eu fui, fiz o meu trabalho, disse a ela: "Mãe, ela faleceu 2 dias antes de eu voltar para Salvador." Eh, a empresa foi muito cuidadosa, pra vocês terem ideia. Eles, alugaram um jatinho para me colocar aqui de volta. Nossa, realmente um cuidado mesmo. Foi, foi. E assim, deu tempo, mas ela sabia que eu estava fazendo, ela sabia que as coisas precisam seguir, dá pra gente. De parar. E foi
assim, eu segui o fluxo, né. Claro, da dor, todo o sentimento, mas minha mãe foi agraciada por Deus quando ela desencarnou, né, quando começou o processo de as pernas dela não puderam mais. Me emocionei aqui também, viu. É, eu tô Não foi, né, ó, porque eu fico a gente chegou, né, nessa conversa justamente porque a gente estava falando da sua descoberta. Sim, E aí eu fico imaginando como foi para você, sua mãe, descobrir que você estava vivendo esse processo, né, de, é. poxa, diagnóstico depois de uma perda causada por câncer. Agora, né, os medos, sabe, esse lugar de insegurança, como que foi isso? Superar isso e continuar o show, né? Gente, eu acho que eu sou muito maluca, né, porque quando Certo, eu acho. por isso que a porque gente chamou. É. porque a minha preocupação maior, tinha 3 anos, falecido, a minha preocupação maior eram era com as pessoas que estavam ao meu saber do diagnóstico, seria para eles, né, saber que eu estava algumas postagens, isso, eh, eu criei meio que um distanciamento, eu não sei se eu vivenciei essa minha dor, eu estava com medo dessas pessoas ficarem. Primeiro porque minha mãe era uma referência, a Anel que tá comigo da casa, e a música diz, né, tá, tá. Eu não vou poder mais escutar essa música É. agora, né. Agora foi isso agora pra mim. Então é interessante que, assim, essa música é muito forte para mim e conta a nossa trajetória. E só que também a gente não precisa carregar esse hoje eu entendo que eu não preciso ser essa fortaleza, eu posso sim fraquejar, eu posso sim querer colo, eu posso sim Porque você é humana, é, É, né. é. E a nada Porque mais gente as coisas natural. vão vindo pra É, gente de uma forma, com você, né, na sua vida você não teve muito tempo, coisas foram vindo de forma frenética, né. sim, Faculdade, aí filho, aí vem a trabalhar com a na residência, aí já vem o curso, a pós-graduação, aí já vem o camarote e tal. Então você vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo e você só pensa em ir pra frente, dar conta, dar exatamente, conta, dar conta. exatamente. Você vê, você esquece que você é humana, que você tem esse direito, né. Certeza. E assim, eu cuidei das pessoas, cuidei do meu filho, porque para ele foi impactante o diagnóstico. A mãe, já tinha perdido a avó Ele estava com e quantos anos? estava com 2 quando tive, foi 21, 22, e quando minha mãe faleceu, ele estava com Muito ele muito próximo, próximo, então ele ficou num processo realmente ele ficou pra lidar adoecido, com isso. emocionalmente, emocionalmente né. e num período de fragilidade emocional. É, Então foi um processo onde, todo mundo já estava abalado da pandemia e, além de tudo, foi sair da empresa, como a maioria das pessoas, né, as empresas precisaram desligar os seus colaboradores e descobrir que estava doente. Foi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E eu que segurei a onda, né. Disse: "Não, eu preciso dar conta, eu preciso estar bem, até mesmo para minha recuperação, até mesmo para minha saúde mental". sim. E aí, nesse período, eu intensifiquei, quando podia, porque eu fiz nesse intervalo pandêmico 3 cirurgias, né, que foi uma loucura na pandemia você fazer uma cirurgia, eu fiz Sim, 3, sim. né. Então, assim, quando eu tinha um intervalo que eu podia fazer atividade física, eu intensifiquei a atividade física, né. Eu
fazia caminhada, chegava a caminhar 6, 8 quilômetros por dia, né? Hoje ainda mantenho, não com a mesma intensidade, até mesmo porque a rotina da gente acaba sendo diferente agora, né? Mas eu intensifiquei essa atividade física para me manter bem psicologicamente Sim. e fisicamente. Importantíssimo. Tomei uma grande decisão. Preciso ser mais flexível. A gente. Faz parte do autocuidado, Sim, né? o autocuidado. Gente, é uma das coisas que eu trago e a mentoria é a gente precisa cuidar da gente, porque a gente vai correndo, só Vai fazendo. no piloto automático, né? A gente vai Exatamente. vivendo no automático as demandas. E aí, falando um pouco, a gente trabalhar em grandes eventos, correria, do cansaço, de às vezes não ter tempo de fazer as coisas. E vem assim a sensação de que isso deve também gerar uma certa adrenalina, né? Agora, confesse, você já tá viciada, não tá? Isso. Tá viciada, tá com cara Eu de confesso viciada. que eu sou viciada em eventos. Não, uma produtor de grande evento, ele fica com Gente, isso. mas porque- assim, Né? Eu acho que é da adrenalina mesmo. De você- com certeza. Quando não tem, você já Você fica, tira cadê o próximo? Não, você tira umas férias já. Sim, Nas férias a sim. cabeça não para, cheia de ideia, É. quando voltar e tal, não sei o quê. Assim, também, gente, olha só, além de todas essas coisas que eu já relatei, muita terapia, tá? Por favor, terapia é uma necessidade básica. Essencial. A gente precisa realmente, porque assim, a gente não dá conta de tudo. A gente precisa de alguém profissional, Sim. né, para cuidar da gente. É muito diferente do que a gente bater papo com o Exatamente, amigo. não é a mesma Tá? coisa. A gente Você tem que ter o amigo, tem que conversar Exatamente. com o amigo também, mas o terapeuta é um outro olhar, é um olhar de Sim. te tratar. Exato. Né? Você sabe que a minha terapeuta, ela me deu alta. Gente, Sério? Sônia, Ela você fez isso? é... Sônia, depois eu vou dar uma ligadinha pra você, viu? Sônia, Fala você pra é você. É sério. simplesmente maravilhosa. A gente precisa Eu conversar. falo isso, que eu tenho a melhor terapeuta do mundo, viu? É Sônia Matos, depois vou dar o contato dela para Sônia, todos querida, que tem precisam. uma coisa pra te falar. Sabe o Tenho que conversar com você, acontece? Não, sério. ela me deu alta uma vez. Tô acreditando. E eu falei pra ela, não, Sônia, não posso não ter alta não, Sônia. Ela, Sandra, você tá bem, você não tá trazendo mais questões, você pode ter alta. Eu, não. Gente do céu, que desespero. Não. Aí ela viu como é que eu fiquei, né? Ela falou, vamos fazer o Eu seguinte, estou criando um problema agora. vamos fazer o seguinte, ó, eu te dou alta. Se você precisar de mim, você me telefona. Mas eu fui tão mal por causa da alta, gente. Aí fiquei realmente um tempo e tal, e aí passou alguns meses, eu senti necessidade, voltei. Fiquei com ela acho que mais um ano e pouco e tal. Daqui a pouco ela me deu alta de novo. Eu, não! Toda vez que ela fala em alta, Interessante que mas eu você dei vê o alta tipo de. pra minha. Não, você vê o tipo de profissional, né? Aham. Você vê isso. Porque para o terapeuta, isso foi um outro terapeuta que eu conheço que me disse: falou, olha, para o terapeuta é muito fácil, ele vai ficando. Vai ficando. Mas um terapeuta que chega nesse nível de liderança alta, você vê primeiro que ele é um profissional comprometidíssimo, Sim. entendeu? E também ele tem uma liderança de amor também. Sim. No meu caso, eu dei alta a minha terapeuta, a primeira, porque foi bem desafiador na época que trabalhamos, né, em relação a todas as minhas questões. Quando eu comecei a me sentir confortável, tanto é que assim, ia para terapeuta, chegou um momento que ela me colocou de costas para ela, porque eu estava analisando ela, né? Então, Meu Deus. ela disse, você vai ficar de costas para mim. A Ariana só podia ser a Ariana. A Ariana que faz A essas gente é coisas. estratégia, Aquariano não tem isso, é gente. organização, é planejamento, tudo estava aqui, né? Nesse fantástico mundo da minha cabeça. E aí eu fiquei de Aquariano para costas pra ouvir pra a ela. terapeuta. Vai Quando ser ela muito disse, estranho. Conversa de É. costas, assim. Sim, pra você ter ideia, a coisa foi muito séria. Fico imaginando isso, porque eu com minha terapeuta e a gente uma de frente mesmo pra outra. Tinha assim, que ser de tal. costas para eu conseguir conversar como se eu estivesse falando sozinha. Eu colocar para Meu fora mesmo Deus. minhas questões. E aí, quando ela disse, olha, a partir de agora, a gente vai conversar frente a frente. Demorou alguns meses, eu disse a ela, olha, a nossa relação está muito próxima, eu já estou conseguindo te olhar nos olhos, sem te analisar, então eu estou me dando alta, eu vou procurar um outro profissional onde eu recomece tudo de novo, onde eu reinicie esse desafio. E assim eu fiz. Que coisa Meu pra gente ver Deus, como é que olha as só. pessoas são diferentes e os processos também, né? Sim. Uma vez,
teve, por um acaso, essa ideia também de eu procurar outro terapeuta para começar. Eu falei, jamais! Eu não tenho a menor condição. Tudo de novo. Sônia, eu tenho que ficar com você já sabe tudo, você, não posso. Você vê como são as coisas. E aí a Cá trouxe essa questão, né, do vício em relação ao evento. Quando você faz um evento de grande porte e está nesse papel como produtor executivo, você olha de cima, guarda-chuva. Você tem um olhar 360. Como eu disse, você tem que fazer a gestão, primeiro, né, esse processo de ideação, de construção, de materialização do que está sendo pensado, né? Depois o processo orçamentário, para ver quanto vai custar essa ideia. E aí você parte para pessoas, compras, A aquisições. estrutura disso, E né, pra fazer aí, acontecer. para que isso tudo aconteça, você tem que olhar de cima. Como eu disse para vocês, você ter 100 pessoas embaixo do seu guarda-chuva, diretos, e 2.000 pessoas diretas, mais de 2.000 pessoas indiretas, cada uma dessas pessoas tem suas questões. E a gente precisa também criar um distanciamento, porque assim, que para aquela pessoa pode ser um problema seríssimo, é a pior situação naquele projeto que aquela pessoa está vivenciando. Quando você junta todo esse universo, aquilo ali é tão pequeno, porque tem Sim. coisas muito maiores, e você tem que dar conta disso e ter um olhar de cima, ao mesmo tempo humano. Ser sensível à ser situação da sensível. pessoa. E eu sou daquela, gente. Eu sou daquela pessoa que, assim, você vai me contar uma história, eu vou chorar com você, vou cair em lágrimas. Mas você já me entregou o relatório? Tipo assim, Você tem certeza que você não é taurina? Eu entendo. Meu Já me entregou o relatório? dizem que meu ascendente é em gêmeos, né? Pela numerologia, né? Que ascendente é em gêmeos. Senhor. E eu consigo. Não, eu acho, sabe o Essa que mulher que é é? um Eu acho que perigo. isso é do produtor, sabia? Eu acho que isso é do É o produtor. perfil da profissão. Porque ele tem essa coisa humana, Fale, você Xana, vai fale, lidar fale. ali e tal, mas Tá ao se mesmo identificando, tempo. né? Tô Quer, como produtora quer, também, né? tô me identificando. É. Porque, assim, apesar de não ser produtora de eventos, Não, mas mas tem é. identificação. Porque, assim, você tem que lidar com aquele humano, com aquela coisa, resolver aquela problemática toda, tem que ter um olhar também generoso, Exatamente. humano e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, a engrenagem não pode Não parar. pode parar. Entende? Então é exatamente isso. Você tá ali cuidando, mas e o relatório? Entendeu? Exatamente. Mas e o material chegou e tal, não sei o quê. Porque a engrenagem não pode parar. Gente, eu ia para a Clínica da Dor, que era próximo ao local da montagem. Eu dizia para um grande amigo, parceiro, que estava naquele momento como meu assistente, e a ele, eu vou ficar 1 hora sem atender ligação, sem falar no rádio. Eu ia lá, fazia acupuntura, bloqueio. E faltava. Eu já. Sabe desenho animado, quando você tem no desenho animado a personagem cospe os dentes? Eu sentia tanta dor que eu tinha essa sensação de que meus dentes. E eu voltava. Eu, assim, com mais dor do que eu tinha saído do bloqueio. E a pessoa vinha pra cima de mim, cheio de milhares de coisas. Demanda até não E poder mais. ela né? não sabia que, gente, minha alma estava fora Tava do fora. corpo. Porque ela não queria Deus. sentir tanta dor quanto A gente tá aquela rindo, mas matéria. é desesperador. É louco demais e você tem que dizer assim, eu preciso 30 segundos para coordenar meu pensamento. Uhum. E às vezes a pessoa vinha com aquele turbilhão de coisas e você dizia assim, olha, me dá 30 segundos. Deixa eu Eu voltar pro meu respirava eixo. fundo. É uma coisa, inclusive, sobre o autocuidado. Em alguns momentos eu fazia isso. Eu saía do local, até mesmo para você pensar, gente. Porque, assim, no processo, inclusive, de gestão de crise, se você estiver dentro da crise como um todo, você não consegue raciocinar. Você precisa ter esse momento de afastamento, né? No teatro a gente tem isso. É o Brecht, Observar. é o distanciamento brechtiano. Exatamente. Então, assim, você vê como as coisas estão interligadas, né? Como o teatro me ajudou na vida, ter esse distanciamento, esse olhar. Eu precisava, às vezes, eu me metia em lugares mais impossíveis e improváveis, só eu ter 1 minuto
para pensar, porque você precisa tomar uma decisão que a sua decisão pode mudar todo um projeto, né? Todas as questões, tudo. E assim, é claro que eu sou daquela pessoa que sou visceral. Quero e vou dar o melhor. Meu filho brinca comigo e diz assim: mãe, quando a gente brinca que um dia a gente vai se tornar milionário, tá, gente? Brinca Fica a não, essa dica. coisa pra falar Vamos Essa sério. lá, brincadeira sério. vai se tornar Brincadeira verdade séria. em breve. Não vou dizer um dia não, que um dia é muito distante, em breve. Em Não sei breve. como ainda, mas em Se breve. apodere, se apodere. E aí ele diz assim: você ama tanto o que você faz, que você, um dia, milionária, vai acordar e vai dizer assim: eu vou ali fazer um evento. Ah, eu acordei hoje assim, Vontade de fazer um evento. Vontade. tô sem fazer nada, vou fazer um evento. Montar um camarote rapidinho. Tipo isso. Tô sem fazer nada, vou fazer um evento grande. Tipo assim. Agora me diga uma coisa, pegando daí, de onde você está falando, porque assim, você, nessa posição que você fica, então você, como mulher, você tem que coordenar, você tem que dar voz de comando, muita gente, né? Então, assim, hierarquicamente, você está acima de pessoas de vários gêneros, né? Sim. Incluindo muitos homens, né? Então, assim, como é que é isso? Você já sofreu algum episódio de misoginia? Eu estou falando de É. misoginia especificamente, eu não estou Sim, nem falando sim, de sim, machismo, sim. Leila, porque o machismo ele é mais escancarado e a misoginia ela é mais sutil, né? Sim. Então eu quero saber se você sofreu episódio de misoginia, porque a misoginia ela é muito sutil. Eu posso tratar você diferente simplesmente pelo fato de ser, ou simplesmente pelo fato do seu lado, né? Então me diga aí. É interessante que dentro desse processo, até vou dar um passo atrás em relação a essa resposta, né? Eu sou uma pessoa, como eu falei para vocês, que para mim, meu trabalho é feito para humanos. Eu sempre tive o hábito de chegar numa montagem, seja ela qual propor, falar com todo mundo, porque eu acho que é uma questão, inclusive, de educação Sim, básica, sim. né? Você ser cortês com as pessoas. E essa cordialidade me trouxe uma segurança muito grande, tanto é que eu transitei em vários lugares, como eu falei, em comunidades, em todos os lugares eu tinha sempre fui muito bem acolhida, independente do horário do dia ou da noite. E aí, trazendo essa dando nessa resposta, né, do seu questionamento, dentro desse processo, principalmente, dentro da área de eventos, você fala de eventos maiores, né, você traz uma pluralidade de profissionais, de empreendedores de todas as áreas, principalmente a área mais técnica. Você é um universo muito masculino. E no início, para esses homens ter uma mulher profissional, assim, enquanto você não está num papel de liderança, é meio que você não incomoda quando sua voz não tem tanto peso, né. E só estranham, né. Eh, eu ouvi algumas piadas em relação a gênero, porque você não é mulher, é feminina, você não é do gênero feminino, quando você está fazendo papel, de um trabalho mais operacional. Começa por aí, algumas coisas que não foram ouvidas diretamente, mas por outras mulheres, que trabalhavam comigo. Por muitos anos eu trabalhei com um grupo muito grande de mulheres, em vários papéis, e isso acontecia. Mas teve uma situação, por isso que eu falei sobre essa questão, tato com todo mundo, ter o mesmo cuidado, é aquela coisa de apertar a mão mesmo, de dar bom dia, de perguntar como estão as crianças. Isso de toda a equipe, da segurança, do montador, né. Eu brincava com as empresas, com os donos das empresas que, para mim, os colaboradores deles era mais importante do que eles. Porque eles eu fechava número, fechava um contrato. Mas quem estava lá no campo,
E entregar o era resultado o eram eles. operacional. Uhum. E aí, assim, vários deles, de conversar, de acompanhar o crescimento dos filhos, né? Como quando você trabalha por muitos anos, você vai acompanhando esse processo. E aí, um dia, eu tive uma reunião estrutural. Eu ouvi muito alguns homens falar: ah, mas ela não é arquiteta, ela não é engenheira. Teatro é isso pra gente, a gente acaba aprendendo a fazer uma planta baixa. Na nossa época foi Ai, na mão, não me fale que eu na tenho mão, no trauma. papel seda, né? Então, assim, a gente começa a fazer isso. Então, esse olhar arquitetônico, eu tinha um entendimento. E se eu estava naquele papel como líder, das minhas habilidades e qualidades dentro daquele processo era montar aquelas peças, aqueles profissionais. Eu recordo uma situação que a gente precisava tomar uma decisão estrutural e tinha arquiteto, engenheiro estruturalista, engenheiro elétrico, engenheiro hidrossanitário, de todos os tipos, formas, qualidades, e todos esses profissionais eram homens, e a única mulher que estava ali era eu. Precisava ouvir tecnicamente o que eles tinham para falar. Estávamos embaixo de uma estrutura, conversando, e foi muito engraçado que quando eu saí debaixo dessa estrutura com esses homens todos, porque assim, como uma discussão acalorada, todo mundo e falando alto, até mesmo porque o lugar dava eco e tal. Quando eu saí, a equipe de limpeza e carregadores, os homens, quando eles começaram a ouvir a minha voz e a voz desses homens lá nesse espaço, começaram a formar um paredão. Quando eu saí desse espaço, gente, isso para mim é um Marcou, presente. né? Eu fico toda arrepiada lembrando da cena. Eles olharam para mim, dona Leila, tipo assim, olha, se não tiver tudo bem para a senhora, É só chamar. Tamo aqui, hein? Tamo aqui. Que então assim, incrível, isso gente. foi conquistado. Uhum. Esse respeito desses homens foi conquistado ao longo do. Eu cheguei a falar para um homem, e ele tinha uma patente alta, tinha um serviço específico, e naquele momento, o mundo era Sim, meu. tudo bem. Muito Eu boa. acho que assim, aquela resposta que a pessoa do outro lado não tem nem o que rebater. Que não né? imaginava ouvir. Que não né? estava nem Exatamente, pronto, não estava nem com roupa para ouvir Porque- aquele comentário, né? aquela Uma vez eu resposta. passei por uma coisa, eu acho que, assim, uma coisa no trânsito não tinha nada a ver, mas eu acho que é mais ou menos o mesmo caminho, a mesma sensação. O trânsito estava meio ruim e tal, e aí eu dei uma cortadinha assim, né? Abafa. Entenderam, Deu né, uma pessoal? cortadinha. Ó, editor, Ai. corta essa parte. Corta. Enfim, não aconteceu nada demais, não teve nada. Só que aí, quando chegou mais na frente, o trânsito parou. Aí, no que o trânsito parou, o rapaz que eu dei a cortadinha, ele saiu do carro Vexame. dele e veio até Gente. meu carro. Agora, a reação dele, que foi uma coisa, né? Quando ele chegou assim no meu carro, ele... Ah, uma mulher! Ai, Assim, gente. eu não vou nem falar nada, porque é uma mulher. Sabe, essa coisa? Uhum. Então, Acho bom mesmo, não fale nada, não. não, então esse dessa Melhor coisa patente, que faz, né? cala a boca. Ele já foi, né? Ele já foi falar de uma forma É. que ele jamais imaginava ouvir Exatamente. essa resposta. Por quê? Porque na Sim. cabeça dele, eu tô falando com uma mulher, então vou falar, ela vai se calar. E não é assim. É. E não é assim. A gente tem que Gente, realmente ter a sempre gente- essa respostinha A guardada gente para não se pode se impor. calar. Não pode, E de jeito assim, nenhum. uma das coisas que eu fazia e que eu busco fazer nos eventos diferenciados, Uhum. é falar sobre assédio. né? Sim. Eu oriento muito principalmente as mulheres, acontece também com homens. Eu já presenciei uma situação que foi bem abusiva em relação ao que um homem sofreu, mas a gente sabe que a maioria que sofre os abusos mulheres. são as mulheres. Então, eu sempre trago esse tema com a equipe, até mesmo para falar, para compartilhar, para pedir ajuda. Eu mesmo trazendo tudo isso, e a gente nunca sabe como a gente vai se comportar numa situação, né? Eu sofri uma situação de um abuso de um cliente que se aproximou de mim, e quando ele estava próximo, eu pensei que ele ia
perguntar alguma coisa. Na época eu era muito rígida em relação ao fardamento que eu usava, então essa coisa de produção de evento, aquela coisa da camisa preta, geralmente Sim, gola sim. polo e tal. Então, infelizmente, é uma roupa que não favorece o corpo feminino mesmo. E o homem se aproximou de mim, ele apertou meu seio e disse assim: "É de verdade". Gente, e assim, mesmo eu Gente. trazendo esse tema, abordando esse tema, eu não consegui fazer nada. Porque te pega de surpresa, é uma É, Eu coisa nunca imaginei. inacreditável. Você não é. imagina que Uma você tá pessoa se ali, aproxima de você num lugar de barulho, você pensa que ele vai se vai se aproximar para comunicar, tirar vai falar Sim, alguma uma sim. coisa. dúvida. É E isso. ele fez isso, deu as costas e saiu, e foi terrível, porque eu me senti muito envergonhada, Invadida, e eu invadida. fiquei assim, é ridículo, absurdo, mas a gente ainda se culpa quanto É. vítima, É. quando eu fiquei imaginando assim: "Caramba, será que alguém viu? Será que Que vão alguém vai pensar? achar que É. eu permiti que ele fizesse isso?". Gente, é É muito horrível louco. isso. E eu trago esse exemplo porque como é que eu partilho, eh, treino as pessoas falando sobre essas questões e quando eu passei por essa questão, eu simplesmente congelei. Mas é o susto. Ah, mas isso também a psicologia, porque às vezes a gente, às vezes você reage, mas às vezes você também, paralisa, É. Sim, Não, e é sim. né. importante você falar dessa questão da paralisação quando você está aí, Sim, né, orientando as pessoas, porque veja, isso vai fazer parte do dia delas, né? E elas precisam ter consciência que em algum momento isso pode acontecer e elas podem também exatamente, paralisar, assim como você. E pode vir exatamente. essa culpa, e pode vir, A sabe? vergonha, Eu acho que mostrar isso é muito importante. A gente já está quase chegando no finalzinho aqui do nosso bate-papo. Gente, É esse bom, né, programa. a gente Passa nunca quer tão que Eu acabe. acho, rápido. eu acho uma ousadia o tempo desse programa, na moral. Eu Mas acho que a gente mas, devia, né, Karina, sei qual é a lá. melhor coisa da vida? Aí É bater papo não vou mesmo. falar o que veio na. Ah, Não, não então. tem, então vamos fazer Vamos um top lá. Não vou 5. descer do salto agora. Não, Não vou me deixar no quieta. top 5, uma das melhores coisas Se é eu bater falar o papo. que eu Sim, pensei, não vai sim. dar certo. Ó o horário, olha a Não, censura. ainda mais bater papo com gente que tem o que Que dizer, que é tem o seu caso. conteúdo. Ah, Aí eu queria saber, para a gente poder, né, conduzir nessa conversa aqui já pro finalzinho, em relação às suas consultorias, né? Que você hoje trabalha com consultorias. Quer saber como foi, como surgiu essa ideia de prestar consultoria para as empresas, como que você começou a fazer as consultorias, como é que acontece as consultorias para empreendedores. Lógico, né? Meu público, querida, minhas empreendedoras, eu não posso Já lança deixar de tudo, falar. claro. Quero saber como é que funciona E hoje, aí como é já que é essa faz o corte, já entrega. põe na sua página. É claro, claro, quero saber tudo. eh, Ao longo desses anos, eu fui percebendo que nós temos grandes, excelentes profissionais na área operacional, até mesmo porque a área do entretenimento, de um modo geral, sempre foi fazer, né? Sempre colocando a mão na massa, seja ele qual viés acontece. A gente tem aí a história do circo, onde a família vai crescendo e os filhos vão aprendendo a fazer na prática. Não tem uma questão acadêmica, não tem uma questão onde a gente aprende a sistematizar. Ao longo desse processo de vida, como eu contei para vocês, eu sou uma pessoa, de um modo geral, sistemática, onde eu preciso ter uma sequência de atividades. Claro que você tem que ser criativo, você tem que improvisar, mas quando você faz esse processo de planejamento, você acaba mitigando as crises, né? Problemas que podem acontecer, né, dentro desse processo. Então, eu fui vendo, né, ao longo desses anos, que quando eu precisava contratar alguém para fazer parte da área executiva, sempre tinha esse grande desafio. Muitos profissionais não estavam preparados para isso. Então, eu fui me preparando para fazer essa gestão de pessoas, voltados principalmente para a área de eventos, mas também com a gestão de projetos, me trouxe um olhar 360, para todos os tipos de projetos, né, porque a base é a mesma. É que nem uma casa. Se a sua casa ela vale 10.000, 100.000 ou 1.000.000,
o alicerce tem que estar muito bem feito para Tem que que ela seja corresponder. Bem sólida, né? estruturado. Então, Corresponder. assim, o planejamento é o alicerce. Então, eu fui vendo essa necessidade do mercado e decidi criar o projeto Produção do Zero ao Topo. O Produção do Zero ao Topo é exatamente trazer esse olhar de planejamento. Mesmo as pessoas que já trabalham com evento ou com entretenimento em geral, que estão na área operacional e querem migrar para a área executiva, para essa área de... Ou as pessoas que estão entrando hoje no mercado e querem entender, até mesmo para tomar essa decisão, se vão trabalhar no operacional, se vão trabalhar no executivo, a ter esse olhar e esse exercício. O que acontece? As faculdades, elas entregam horas e horas de aula e nem sempre são assertivos e objetivos. Muitos desses profissionais que estão na sala de aula, desculpem os colegas, mas eles, por conta de uma necessidade acadêmica, eles às vezes fogem do que é dia a dia. Tem uma distância entre eles e a prática, né? Exatamente. Isso. Então, como eu coloco aí mais de 20 anos de experiência, mas se a gente for levar em consideração a minha infância, então, assim, é algo É. para a vida toda. Uhum. É muito além, desses 20 anos. Então, assim, sistematizar isso de uma forma que a gente consiga, através de um workshop, de treinamento, mentoria ou mentoria, fez com que as pessoas da área começassem a entender essa necessidade. Esses profissionais precisam se capacitar. Capacitação, gente, é uma necessidade. Lá atrás, como eu falei para vocês, eu me enfiava numa biblioteca. Eu sei que hoje a gente tem muita coisa no mercado, muita coisa boa em relação a planejamento, mas é específico o trabalho que eu faço. É voltado realmente para profissionais que querem ter um resultado organizacional mais preciso. E outra coisa, quantas vezes você vê uma empresa contratar uma consultoria top, mirabolante, maravilhosa no mercado, aquela consultoria passa lá meses e quando sai da empresa, a gente pega, coloca tudo dentro da gaveta e não faz nada. Então, assim, eu costumo dizer que o feijão com arroz alimenta, ativo. Então, assim, você não precisa de muito acompanhamento para nutrição se você tem esse básico. Então, e desse básico, do feijão com arroz, você pode fazer um dobramento e possibilidades. Sim. Então, é esse básico que a consultoria e a mentoria traz. O básico não desmerecendo o trabalho que é feito, mas é criando um alicerce mais fundamentado, mais sólido, para que ele possa desdobrar, seja ele qual for o serviço que ele for criar. Falo, né, tem uma diferença entre a formação e a capacitação. Sim, Sim. Tem a formação, mas às vezes o capacitado não está habilitado para exercer aquela atividade. E a exatamente. capacitação que você E, mencionar, gente, né? quando você fala de gestão de pessoas, gestão é um universo Imagino. absurdo. E cada um desses pilares, né? Pessoas, processos, entender, a gente precisa exercitar, saber exatamente o que assim, é lar de cada pessoa. O teatro traz para o exercitar a É. escuta, Sim, né? Isso é sim, maravilhoso, né? exatamente. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu te perguntei, Leila, né? Você, como liderança, uma mulher no lugar de. Agora a gente já, né, falando da consultoria, então você já está no lugar de liderança e também de uma pessoa que traz ensinamento, né? Aí eu já quero saber de uma outra, uma mulher preta, tá? Você está nessa liderança ou nessa situação, você já eh, percebeu É, a gente ah, sabe do racismo sim, estrutural, né? sim, sim. Então, conta É aí. interessante que, além desse projeto produção
projeto que é voltado para escritórios de advocacia administrativa. Me alongar sobre isso, pois é outro universo, mas a gente está falando aí 2 campos, teoricamente, completamente completamente distintos, é a base de e aí você vê que independe se é a área jurídica ou a área do entretenimento, teoricamente distintos, a gente passa por ações. Eu vou trazer uma referência que para mim é uma mulher fantástica, que é a Michelle Obama. O livro dela, na biografia dela, ela fala que ela sofria, de uma certa forma, um preconceito até dentro de ela falava correto. Ela, Nossa, olha que coisa a família dela dizia assim: "Ai, mas você não fala como". E assim, isso trouxe para mim muito forte, a ficha caiu quando eu li essa passagem do livro, porque, eh, às vezes a gente passa por situações e a gente às vezes não se dá conta, né. Eu já passei por uma situação da pessoa dizer assim: "Olha como ela olha como ela pega no olha como ela". O fato de ser uma mulher preta, não posso ter uma falar correta. Mulheres, século XXI, né, pessoas, criam esse estranhamento, porque simplesmente faz gestos simples, né. E você está nesse papel, as pessoas estão ao seu redor e não estão na mesma posição que você está ocupando naquele momento, até mesmo porque para mim isso é muito transitório. Hoje eu estou como líder, né, eu costumo brincar com as pessoas que trabalham comigo, talvez como a Karina falou, não é brincar, falar sério. Hoje eu estou naquele papel de liderança, amanhã você pode quero que você cresça tanto, você consiga me contratar. Hoje eu estou lhe Sim. contratando e amanhã você pode me contratar. Mas às vezes as pessoas, elas também têm uma resistência, independente da área de entretenimento, a área jurídica, ou se a pessoa tem uma posição social muito acima de você ou não, elas às vezes não acreditam muito no que você está falando, é o que você está ocupando. Ser uma mulher preta, periférica, a minha vida, a minha infância e adolescência foi em Mussurunga e em Cajazeiras. Assim, as pessoas vai falar. Aí é o que eu trago sobre a capacitação. Você tem que estar ali, É uma constante, né? buscando conhecimento. Não necessariamente precisa ser numa academia. Eu lembro de meu tio-avô, que ele não assinava o nome, mas ele conversava sobre tudo e lia o jornal. Então, assim, hoje a gente tem aqui na palma da mão uma Acesso à ferramenta informação o Sim. tempo que você tem não, não é simplesmente só você ficar passando o dedinho o tempo todo e não reter algum conteúdo. Pode ser bom, ela o que for, né. Eu sou aleatória, nas streams, meu filho diz assim: o equipamento, né, a louca entender que diabo desse ser humano O né, algoritmo tá o confuso com algoritmo fica você, né, confuso querida? comigo. É assim, é uma criança de 5 anos e um idoso, até um idoso, são várias pessoas nessa família, sou eu. Porque Gosto assim, peculiar. eu tenho porque até para ampliar nosso olhar e a nossa Se criatividade, permite um de pouco de repente você tudo. Uhum. assiste um anime e de repente você vai lá num reality de gastronomia, de repente você assiste um filme cabeção, como aquele O Perfume, que é uma coisa muito intimista. Então, assim, cada um desses lugares que você acaba transitando,
vai absorvendo Sim, sim. conhecimento e trazendo essa pluralidade, até mesmo porque o meu trabalho é isso, né? É ter esse olhar 360 em relação a Leila. Você, não, tem coisas que eu não consigo, que eu não sei, Não vai né? digerir de jeito nenhum. Mas quando eu não sei, eu preciso saber quem sabe, ou preciso saber que eu preciso também de ajuda, Sim, né? sim. É você estender a mão e dizer assim, olha, eu tô aqui, Até eu não aqui eu consigo, consigo. Depois daqui eu não eu consigo É, preciso de mais. ajuda. E aí limite. a gente vai querer conhecer um pouquinho, né? Saber também quais são os seus projetos, muito em breve. Mas antes, você já falou da consultoria e também da mentoria. Explica pra gente rapidamente, antes da gente encerrar, qual é a diferença, né? Até para quem está Sim. assistindo, gente, entender um pouco mais do seu trabalho, qual é a diferença da mentoria, o que, que há de específico em cada uma, para que tá? De repente, quem quer contratar a Leila, né? Entender o que, que vai contratar. Em relação à consultoria, a ideia é olhar fora o trabalho que já está sendo executado, até mesmo porque precisa respeitar a identidade de cada profissional, de cada e a partir daquilo, entender qual o propósito que ela deseja entregar. E é feito um trabalho onde nós vamos, em parceria, construindo um processo de entendimento em relação ao público focal dessa empresa. Como ele pode oferecer um serviço de qualidade, mas não esquecendo da gestão orçamentária, que as duas coisas precisam estar casadas, né? Porque não adianta você só oferecer um serviço de qualidade, você não tem um resultado financeiro. Para isso, também, para que isso aconteça, em relação aos processos que são feitos, né, é feito um mapeamento do que é desenvolvido naquela empresa, saber, porque às vezes você tem muito trabalho a desenvolver e muita gente fazendo muita coisa e o resultado às vezes não é efetivo. Porque às vezes uma pessoa que não tem uma habilidade está executando atividade que outra poderia estar executando. Então, o olhar da consultoria é voltado para a gente sistematizar essa empresa, né, para que o trabalho ocorra da melhor forma possível, tendo resultados mais efetivos, não só operacionais, como financeiros. E em relação à mentoria, é o que pegar na mão. É só, vamos estar juntos e a gente vai ter um beabá, um passo a passo da atividade é desenvolver a área não só de eventos, empreendedorismo, de um modo geral. E como eu falei lá atrás, a base é a mesma, né? A gente só vai mudando e adaptando para a necessidade de cada um desses nichos. Lá a gente, a base é parecida com o da consultoria, mas a gente está falando aí, pessoa física precisa fazer esse mapeamento das suas atividades, passo a passo, ao seu negócio. Primeiro, principalmente, se entender quanto ser humano, habilidade, né? Entender que esse serviço é de pessoa para pessoa, ter outro, seu público, e trabalhar como você pode desenvolver essa atividade, pegar. E assim, e esse processo de comunicação, hoje estamos vivenciando um boom de comunicação. A gente sai de um processo de segurança, da dita segurança Sim, que sim. o trabalho seletista nos traz, para simplesmente se jogar sem paraquedas. Então você precisa ser muito organizado financeiramente, precisa ter uma disciplina muito grande. Outra coisa, E depois disso tudo, Maravilha. Leila, quais são os seus projetos futuros? Depois disso Disso tudo. tudo, porque a mulher não para. como eu falei para vocês, um dos meus propósitos, e acho que é um dos maiores, é compartilhar conhecimento. Porque eu quero que mais e mais pessoas estejam tendo resultados na sua vida pessoal e profissional. Que elas possam ter mais liberdade financeira, resultados. E às vezes
o resultado financeiro não é só necessariamente você ter um pagamento do seu serviço. Você também precisa fazer essa gestão do que você tem, Sim. né? Então, esse é o meu propósito, quanto pessoa, né, quanto profissional. Hoje, agora em junho, vai ter, dentro do projeto Produção do Zero ao Topo, um workshop voltado para profissionais da área de eventos, pessoas que estão no processo de migração do operacional para o executivo, como também para as pessoas que estão entrando no mercado, exatamente trabalhando esses pilares da área de eventos em relação. Ah, Leila, eu não sou da área de eventos, mas eu quero assistir shopping. Com certeza, vai servir muito para a sua área, porque eu trago sempre esse olhar mais amplo, esse olhar 360, claro, trazendo referências da área de eventos, né? Mas a base serve para todos os outros eventos. Então, o workshop é simplifique sua caminhada, né? Legal. Até mesmo para o produtor entender que caminho ele deseja seguir. Pra gente, É. Leila, quando você tiver Mando, divulgação, data, tudo, pra gente falar aqui, mando viu? sim, Não esquece, não. sim. Tenho feito também algumas rodas de conversa com pessoas da área de eventos, até mesmo para mostrar essa pluralidade que é a área, até mesmo, poxa, eu estou muito fechada dentro da minha área. Aqui na Bahia, no Nordeste de um modo geral, a gente tem bons profissionais, mas que esses profissionais são generalistas, eles sabem fazer tudo, né? Ou resolvem todas as situações que vão aparecendo. Sul e Sudeste, a gente tem os profissionais mais nichados, né? Tem uma pessoa que acende a luz e a outra que apaga. Não é nunca a pessoa que acende e apaga essa mesma lâmpada, né? Então, a gente mostrar também, as pessoas podem investir em cada um desses nichos, dentro dessa pluralidade que é a área de eventos. Até profissionais de outras áreas. De repente, você é um advogado, quer ser um especialista na área de eventos. Por que não? A gente Sim, precisa sim, muito, porque lógico. o evento tem uma diversidade muito grande de necessidade da área jurídica. Jurídica. Aí eu sou um arquiteto e quero trabalhar com a área de eventos. O que pode Sim. ser feito? Sim. Então, a gente, dentro dessa roda de conversa, a gente traz isso Abrir para as outras para as profissões outras também. profissões, que é o produção na Sensacional. escuta, essa roda de conversa, e também trabalhando com as mentorias e consultorias voltadas para empresas e profissionais da área. Então, você que tem uma empresa que fornece serviço para a área do entretenimento, por que não entender mais sobre esse universo? Se aprofundar em relação a esse universo. O workshop também traz isso, e a consultoria a gente vai a fundo, né? Abrindo mais esse caminho. Maravilha, Lê. Ó, Maravilha. a gente vai percebendo aqui que tem muita coisa, né, gente, pra gente Tem. aprender com essa mulher sobre eventos, sobre gestão, sobre projetos. Mas a gente, como sempre, né, chega aquela hora que a gente não gosta muito e É. eu quero, para finalizar, fazer uma pergunta que a gente sempre faz, assim, quentíssima para as nossas convidadas, Olha, que é que quero que você me responda com uma palavra, tá? O que que te faz descer do Palavra só, hein? uma, não Papo. é. gente, é interessante que não é só o desrespeito a mim, o ser humano. Já trabalhou comigo, sabe? Às vezes eu sou mais comedida quando fazem algum seguro mais a onda. Sou uma leoa. Mas assim, Leila é outra pessoa. Socorro! Essa vozinha, essa Socorro! postura, esse jeito de pegar no talher, vai pras cucuia, né? Porque Não, você e desce do salto não, com o que gosto. é melhor é você descer do salto com essa vozinha. De repente, um homem gigante de 2 metros, já passei por uma situação dessa, o cara ocupar um lugar, assim, bem alto patamar, e ele simplesmente foi grosseiro, no nível hard com um colaborador. Eu sentei com ele. Eu digo a você, eu acho que esse homem, meu Deus do céu, meu amigo,
Assim, a Ou gente ele não precisa aprendeu, levar essa ou energia então... para o universo, É. mas assim, eu acho que Ele guardou a ele mensagem, né? Ele guardou a captou mensagem bem, para a captou vida. bem. E é Sensacional. interessante que qualquer lugar que ele me encontre, Isso aí. respeito. Ah, ele mudou totalmente depois totalmente. desse dia. Arrasou. Então, nada Desrespeito não tem desrespeitar, lugar. Falei. por favor. Pronto. Vamos lá, Leila. Não quero que você vá embora, mas infelizmente. Me diga aí, diga primeiro para todo mundo ali na câmera o seu Instagram, como é que as pessoas te acham no Instagram, Sim. tá? E se você tem alguma agenda, essa roda de conversa acontece. O que acontece na sua Sim, agenda? sim, Seu Instagram sim. e sua agenda. Meu Insta, o arroba é Leila Azevedo, com 2 Os no final. Então, é o Leila Azevedo, só que a gente suprime o A do Azevedo, né? Então fica Leila Azevedo, um O a mais, né? O workshop vai acontecer no Ariana, dia, velho. no Ariana é dia terrível. 4 de junho, lá no Sebrae Costa Azul, à tarde. Nossa. Uma terça-feira, até mesmo para conseguir atender, porque as pessoas da área do entretenimento, de um modo geral, de quinta em diante até segunda, É geralmente abduzido, estão né? É abduzido. naquele ritmo, né? De Sim. sábado, Uhum. ou de domingo para segunda ainda estão trabalhando, muitos Sim, desses é o profissionais. pós-produção, né? Exatamente. Então, foi escolhido a terça-feira exatamente, que é o dia de menor impacto. A gente passa aí uma tarde nesse workshop. Em julho, teremos a roda de conversa, né? Assim, uma coisa acontecendo atrás da outra. Em paralelo, as consultorias e mentorias, então você pode me chamar lá no direct. Eu mesma respondo a minha página. Então, às vezes pode demorar um pouco mais por conta disso, mas as respostas vão chegar. Se você tem dúvida em relação a como planejar seu evento do zero ao topo, podem me chamar, Nossa. falar comigo. É com ela. Karina, seu Insta? @sou Karina Santos, pode me acompanhar, principalmente se você está querendo empreender ou já empreende no digital. Vem comigo que eu te mostro o caminho. Boa! O meu Instagram é o xandafontes.preparatores. Lá a gente conversa sobre preparação de atores, sobre construção de personagem, sobre cinema, sobre teatro. Enfim, aparece lá que lá a gente conversa. Bom, vamos lá. Programação do canal. Diga pra gente aí, você sabe a programação do canal? Não, me conta, por favor. Vou contar pra você agora. A gente tem segunda a sexta, tá? De manhã, o Notícias da Manhã, de 8 às 9, com o Pedro Zambarda. Você já começa seu dia bem informada, tá? Às quartas, a gente tem o Descendo do Salto, que Sim. somos nós aqui às 19h30. Nós temos às quintas, com o nosso vitaminado Dudu Fontes, às 21h, o Esporte ao Avesso. E temos 2 estreias especialíssimas. Eu acho que a gente está gravando hoje, eu acho que até, de repente, quando acontecer vamos esse ver, programa, né? já Vai vão contar estar surpresa. no ar. Mas, enfim, Por sua conta e risco. não vou falar. Se já acontecer, vocês já foram surpreendidos. Ai, gente do céu. Agradecimentos finais, Karina. Não, e não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Se inscrevam aqui pra gente ter vocês aqui mais pertinho da gente. E quero agradecer, obviamente, a Xanda Fontes, programa Descendo do Salto, essa produção incrível, impecável desta mulher maravilhosa. Ao nosso querido estúdio Argumento 3 Produtora, esse lugar extremamente bem equipado, confortável, que sempre recebe a gente com muito carinho. Muito obrigado. E, claro, a nossa convidada, Leila Azevedo, que hoje deu um show pra gente sobre eventos, sobre gestão. Um show de ensinamento. Muito aula, gente, aula, entendeu? Quem tava com o caderno na mão anotou um monte de coisa que eu tô ligada aí. Se não tá? anotou, volta e assiste. anota. E é claro, um agradecimento muito especial a você, nossa audiência que tá comigo e com a Xanda, né? E com a Cris, que hoje não está, tomou falta, mas em breve estará de volta. Sempre aqui às quartas-feiras, às 19h. Obrigada, tá? Até quarta-feira que vem, gente. Um grande beijo. Tchau, tchau. 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 Bem-vindo à A3 Produtora Inteligente, onde a excelência audiovisual é nossa missão. Oferecemos uma experiência completa, desde uma sala de espera acolhedora até um estúdio de gravação de última geração.
Nossa equipe está comprometida em satisfazer as suas necessidades com atendimento VIP. Com câmeras Blackmagic e microfones Shure, garantimos qualidade excepcional. Wi-Fi gratuito e um ambiente confortável aguardam por você. Localizados no Hangar Business Park, somos sua parceira em produção audiovisual de excelência. Visite-nos hoje e descubra o que podemos criar juntos.